Você já se sentiu inseguro com a pessoa que você acreditava que lhe daria segurança? Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante, quando o seu parceiro faz você duvidar da sua própria sanidade. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, fique conosco após o sinal da vinheta. Muitas vezes as pessoas que nos prometem maior fidelidade são as mesmas que nos frustram na maioria das vezes. Então, o ser humano ele não é muito bom, por exemplo, em cumprir as suas promessas. Mas o interessante é quando você está se relacionando com uma pessoa e se essa pessoa, na verdade, ela distorce conversas, tá? Nega fatos e nega tudo o que acontece, essa pessoa está fazendo com você uma espécie de gaslighting. Por quê? Porque a mesma ela está negando, né, a sua memória e a sua percepção da realidade. Sabe aquela palavra que a pessoa diz costumeiramente para você, tentando te enganar? Isso nunca aconteceu. Você está louca, você está viajando, você imagina demais, você se ciumenta demais. Nada é aquilo o que parece. Isso, na maioria das vezes, é quando uma pessoa distorce um fato ou nega algo que aconteceu, colocando a sua percepção em xeque. E com isso você vai ficando confusa ou confuso com o tempo. Embora você tenha uma parceira ou um parceiro, eles se utilizam desse método que se chama gaslight. Por que é gaslight? O interessante é que tem até um filme de 1941 que conta, né, sobre esse enredo do qual que o ator principal ele tem uma missão, na verdade, de querer enganar a mulher e colocar ela num hospício. Então tudo que a mulher colocava, como ela era esquecida na maioria das vezes, parecia até que a atriz sofria de TDAH, né? A personagem, na verdade, ele começava, na verdade, tirar as coisas de lugar, esconder. Então quando ela perguntava para ele, ele sempre falava, não sei de nada, estava aí. Mas só que depois ele pegava esse objeto ou amuleto, né, que ela perde até no começo do filme, e ele mostra para ela aqui, ó, olha só onde é que você deixou. Você vê que a intenção, né, eu não vou falar nem o enredo do filme, e ele é muito bom, viu, eu indico para vocês. O que ele quer mostrar para ela? Que na verdade ela depende dele, porque o gaslighting ele vai gerando uma espécie de dependência, tá, em relação à pessoa que é totalmente abusadora e narcisista, porque essa pessoa na verdade está fazendo uma manipulação emocional e um abuso muitas vezes psicológico, tá? O interessante também o que eles fazem dentro desse espectro relacional por exemplo, uma espécie de ciclo de idealização, né, e de abuso emocional. Que esse seria esse ciclo de abuso? Na verdade, começa com amor em excesso, o amor excessivo, do qual as pessoas conhecem como love bombing. Por exemplo, uma pessoa totalmente galanteadora, charmosa, simpática, conversa bem, ela é extremamente encantadora. Mas só que quando ela já te conquistou para fazer parte da vida dela, ele começa com o tempo se distanciar. Mas só que essa distância muitas vezes pode ser gradativa ou abrupta. Porque entre o amor excessivo que ele te ofertava, porque ele gasta muita energia para te conquistar, o narcisista e o manipulador, a princípio ele não demonstra. Ele demonstra amor e carinho e atenção em excesso. Então quando ele conquista, ele vai para outro extremo, desvalorização. Então, na verdade, é uma espécie de narcisismo covert. Ele tem duas faces, as duas faces da mesma moeda. Ou seja, ele dá um amor para você em excesso, do nada ele pega e ele fica totalmente frio, né? Ou seja, ele pode também se entregar, ser totalmente carinhoso e depois te desvalorizar. Então ele sempre vai brincar, na verdade, com você, com o seu medo e com o seu desejo, tá? Porque isso vai gerando um ciclo, vamos dizer assim, agradá-lo a toda hora, mas você não sabe como agradar essa pessoa, já que essa pessoa é totalmente instável. Então, por mais que você tente agradar, você nunca vai saber.
O narcisista, você somente agrada a ele quando ele pede para você fazer algo que ele queira. O narcisista e o manipulador, essa pessoa que usa dessa manipulação emocional, que é uma espécie também de psicologia obscura, esse abuso, né? Ele somente vai ficar grato com você se ele pedir para você fazer algo e você faça. Aí sim, viu, que você estará no cerne da vontade dele. Mas antes de ir para o próximo tópico, né? Eu queria informar para vocês, se vocês estão gostando do nosso conteúdo, se o nosso conteúdo é totalmente pertinente para vocês, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperte o botão das notificações e contem uma história que vocês tiveram com algum tipo de abusador. Eu, por exemplo, já trabalhei em muitos lugares, né? Eu já trabalhei muito como cuidador de idosos. O interessante é que não era nem o senhor ou a senhora que eu cuidava, mas sim referente às famílias. Então, você vai se relacionando com as pessoas e você vê os meandros familiares, como é que essas pessoas, na verdade, são totalmente induzidos, né, pelos filhos que manipulam os pais, irmãos que manipulam outros irmãos e até mesmo pais, né, que manipulam filhos. Então eu quero entrar, por exemplo, aqui já no próximo tópico, né? O que eles fazem com você, na verdade, viu? Por exemplo, que é a lei da escassez. O que significa isso? A lei da escassez é uma tática de psicologia obscura. Ou seja, ele cria uma falsa sensação de que ele é insubstituível. Eu te conquistei, eu sou praticamente insubstituível para você. Ele começa, por exemplo, chantagear emocionalmente. Ora, se não for eu na sua vida, a sua vida nunca dará certo. Se não fosse eu para te ajudar, você sempre estaria perdida, você nunca acharia o seu lugar. Ele, para fazer, por exemplo, essa lei da escassez, primeiramente ele tem que isolar a pessoa dos seus amigos e dos seus familiares. E ele isolando essa pessoa, ele quebra todo o vínculo com amigos, com família, e apenas se torna dependente do abusador e do manipulador. Então, o manipulador e o abusador, mediante o gaslight, ele vai gerar essa espécie de confusão com a pessoa, e gerando a confusão, ele vai gerar o controle dele sobre a pessoa. Aí, a partir daí, do isolamento, que ele vai fazer essa lei de escassez, que ele vai jogar, porque a pessoa somente tem ele, na verdade, né, ou ela, como um companheiro, seja o abusador ou o abusador. E ele começa, na verdade, a fazer esses jogos mentais, do qual que a pessoa vai ficar totalmente dependente dele. Então ele vai sempre criar essa falsa sensação, viu, de que a própria vítima é substituível e que ele é insubstituível, porque ele é o cerne do relacionamento. O manipulador, o narcisista, ele é o cerne do relacionamento. As pessoas são apenas uma extensão dele, tá? E nada mais. E como você deve se proteger, por exemplo, dessa pessoa que quer criar essa insanidade, né, na sua mente, que faz você duvidar até da própria realidade? Você reconheça os padrões. Todo manipulador age no modo de padrão. Todo ser humano, na verdade, age de um modo totalmente padronizado. Mas eles, muito mais ainda, porque eles sempre têm essas formas mentais que parece que são robotizadas. Então você reconhece os padrões, né? Porque todas as pessoas dão sinais. Os manipuladores, os narcisistas, né? Essas pessoas dão sinais. Você faz o quê? Você estabelece limites claros. Tudo aquilo que ele fizer, você anote em um caderno o dia, o horário, o tempo que ele fez. Você reconhece os padrões, né? Você estabelece limites, né? Ou seja, você fala, daqui você não passa. Você tem que ser totalmente assertivo, aplicar o princípio da pedra cinza. O que é o princípio da pedra cinza? Cada vez que ele falar algo, você pega e seja tedioso. O narcisista, o manipulador, detesta a gente tediosa. E com isso, tá, ele perde o interesse. E também você fazer uma busca, né, de profissionais. Busquem amigos, pessoas que realmente se importam com você e também sobre apoio emocional, que é muito bom, viu? E sempre se informar e ler sobre o assunto. Então, se vocês gostaram do nosso conteúdo e ficaram conosco até o final, eu vou colocar aqui o QR Code, né? No QR Code você vai escanear e você vai entrar diretamente, né, no nosso canal do YouTube. E eu também tenho o Substack. No Substack eu somente não escrevo, só escrevo, né, sobre psicologia, mas também escrevo sobre filosofia, psicanálise
e comportamento humano, tá bom? Então eu tenho outros vídeos também que você pode verificar acerca do tema sobre gaslight, né? Eu tenho praticamente uns 6 ou 7 vídeos. Eu tenho até que organizar, né, todos esses vídeos para fazer uma série mais temática para vocês, tá bom? E como sempre eu agradeço o carinho e a atenção de todos, tá, que nos acompanharam até o final desse vídeo, e até a próxima.